Eu não sei para você, mas esses 30 minutos para mim passa voando. O louvor. Amém? Então vamos lá. Hoje eu vim falar com você algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração e que eu sei que se você está aqui, que o Senhor trouxe essa palavra para nós hoje, é porque nós precisamos dela. Amém? E o que eu vim dizer para você hoje é que Deus quer apagar os seus pecados. Acho que estou no céu, né? Todo mundo santo, porque com um amém desse deve ser que ninguém tem pecado, né? Ei, Deus quer apagar os seus erros. Deus quer apagar as suas falhas. Deus quer apagar os seus tropeços. Quem aqui, em algum momento da sua vida, já pecou? Levante sua mão. Não, tem uns anjos aí, gente. Tem uns anjos aí. Tem gente que não pecou, não. Pecamos. Muitos de nós aqui carregamos em nós. Muitos carregam em si o sentimento de culpa. Um peso por conta de algum pecado que cometeu em algum momento da vida. Aquela sensação de que tudo seria diferente se não tivesse cometido esse erro, se não tivesse tropeçado. E esse sentimento, esses pensamentos levam você a um sentimento de que não tem jeito, de que não tem conserto, de que não tem volta. Vira e mexe, você volta lá naquele pecado e pensa, puxa, não tem mais jeito. Puxa, não tem mais conserto. Seria tudo diferente se eu não tivesse cometido esse erro, mas hoje eu vim aqui para te dizer, ei, Deus quer apagar os seus pecados. No livro de Atos, capítulo 3, do versículo 17 em diante, diz assim, a versão que eu coloquei é a King James atualizada. Agora, irmãos, Atos capítulo 3, verso 17. Agora, irmãos, eu sei que o que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo haveria de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Papai, eu te peço em nome de Jesus, fala conosco, Deus. Usa-me como um canal de bênção para esse povo hoje, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, apesar das minhas limitações, das minhas falhas, eu te peço, Deus, por misericórdia, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Qual que é o contexto desse texto, gente? Pedro está discursando diante do povo que estava espantado depois de terem visto um milagre. Pedro e João vêm e o homem coxo é curado e acontece um milagre. O povo que vê aquela situação, o povo que vê aquele homem curado começa a ficar espantado. Eles dizem, ei, calma, não sou eu não, é o nome de Jesus. O nome de Jesus, inclusive, que vocês mataram, que o coração de vocês é mau. E aí Pedro começa a colocar para eles, pontuar os erros daquele povo. Pedro começa a dizer para eles, ei, vocês cometeram pecados. Inclusive, entre os pecados que vocês cometeram, vocês rejeitaram, e não só rejeitaram, mas condenaram o nosso Jesus à morte. Aí então, no verso 17, o Pedro diz, agora, irmãos, eu sei, diga eu sei, que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Eu gosto que ele começa dizendo assim, eu sei. Eu sei que vocês erraram. Eu sei o que vocês fizeram. Eu sei que vocês pecaram. Ei, Deus sabe. Porque às vezes a gente pensa assim, que dependendo do pecado, Deus nem viu, né?
Deus nem sabe. Ei, Deus sabe. Talvez as pessoas ao seu redor não sabem, mas Deus sabe. Pedro diz, eu sei que vocês erraram, que vocês pecaram. Eu sei que o que vocês fizeram no verão passado. Mas aí o Pedro vem dizendo assim, mas eu também sei que vocês o fizeram por ignorância. E a ignorância aqui não é no sentido de ser agressivo, de ser rude, de ser grosseiro. A ignorância, a palavra ignorância aplicada nesse texto está se referindo à falta de conhecimento. Então imagina que você chega para mim um exemplo da aplicação da palavra ignorante. Você chega para mim e me perguntar, Gisele, eu gostaria de saber sobre a aerodinâmica de uma aeronave, de um avião. Eu vou responder para você uma coisa simples. Não sei, eu sou ignorante nesse assunto. Então Pedro está dizendo aqui, ei, vocês fizeram por ignorância, na ignorância. Muitos dos nossos erros, dos nossos pecados, nós cometemos na ignorância. No tempo da nossa ignorância. Mas quando entregamos a nossa vida a Cristo, a gente vem carregando esse peso, esse fardo dos erros do passado. Eu cometi no tempo da ignorância, eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Por isso errei, por isso pequei, por isso caí, por isso fiz o que eu não devia. Acontece que você errou no tempo da ignorância, mas você está carregando isso aqui até hoje. E não é isso que é para acontecer. Outros até vieram para Cristo, entregaram as suas vidas a Cristo e ainda assim permanecem ignorantes. Ainda assim permanece desconhecedor de Cristo e desconhecedor das coisas de Cristo. E por causa disso permanecem pecando. E aí ele continua o versículo dizendo, e eu sei que o que fizestes, eu sei que o fizestes, né, por ignorância. Ou seja, vocês erraram por ignorância, falta de conhecimento, porque vocês desconheciam quem é Jesus. Como também as vossas autoridades. Eu gosto que Pedro fez essa colocação. Sabe por quê? O Pedro faz questão de deixar registrado que as autoridades, aqueles que estão acima, aqueles que são considerados superiores, também erram e pecam. E eu gosto que o Pedro deixe isso registrado, porque você e eu precisamos parar com essa idolatria do Satanás de ficar endeusando pessoas. Ele está dizendo, ei, vocês tudo erraram, e as autoridades que estão para cima de vocês erraram também. Fariseu, sacerdote, saduceu, que era o povo que estudava a palavra, a lei, as profecias. Eles sabiam de cor, de frente para trás, de trás para frente. Erraram também. Porque a Gisele é uma santa mulher de Deus. O pecado não passa nem perto daquela mulher. Vai morar comigo. Vai. Passa uma semana lá em casa. Para ver se eu não dou umas tropeçadas. Mas a gente fica com essa necessidade de endeusar pessoas. Ei, Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória. Ei, meu filho, todo mundo aqui, os que estão lá fora, no Japão, na China, Estados Unidos, Suíça, Canadá, África, Argentina, o argentino principalmente, né, para ver se ele joga mais ruim contra o Brasil. Todos pecaram. Para de ficar endeusando pessoas, idolatrando pessoas, não, porque fulano não é muito santo, aleluia. Ei, estamos todos sujeitos ao mesmo corpo, estamos todos sujeitos às mesmas tentações. Mas é por isso, por ter consciência disso, que você não precisa mais carregar o peso do pecado. Porque às vezes você cometeu um erro, você fala assim, só eu
Como eu tive coragem, ninguém no mundo faria uma coisa disso. Faria. Você não sabe, mas faria. Uma coisa que eu sempre digo, muitas pessoas dizem assim, eu não tenho coragem de matar uma pessoa. Sim ou não? Depende. Por exemplo, no caso de autodefesa, será que você não mataria alguém? Ou, de repente, no caso de um filho, alguém ameaça a vida do seu filho, tu mata, filho. Não é para matar, não, porque não está certo, é pecado, ponto. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que às vezes a gente se coloca num pedestal, como se a gente fosse incapaz de cometer erros que outras pessoas cometeram. Ou às vezes a gente coloca outras pessoas num pedestal, como se elas jamais cometessem erros. Não faça isso, porque você vai se decepcionar. Só existiu um na terra que não pecou, que não se sujou com o pecado, e o nome dele é Jesus Cristo. Então, diante disso, você não precisa se sentir menor porque você pecou. E nem precisa olhar para ninguém como se alguém fosse superior, de tal forma que ele nunca pecasse. Por causa disso, desse entendimento, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Você não precisa mais carregar um peso sozinho, como se só você fosse capaz de ter feito isso. Todos aqui, sem exceção, enfrentamos tentações. Jesus enfrentou tentações. E é por isso que nós não precisamos carregar mais o peso, porque se o próprio Jesus foi tentado, ele não pecou, mas o próprio Jesus foi tentado, imagina eu e você. E é por isso que Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você não precisa carregar esse peso do pecado nas suas costas. Esse erro que você cometeu há 100 anos atrás, ou o erro que você cometeu ontem, não é para você permitir que o diabo coloque esse peso nas suas costas, porque Cristo nos santifica. Você não precisa mais carregar esse pecado, você não precisa mais carregar esse peso. Em Hebreus capítulo 10, o 16 em diante, mas eu vou ler o 18, diz assim, dos seus pecados, aleluia, e das suas iniquidades, eu não me lembrarei mais. Você não precisa mais ficar se martirizando, porque um dia você tropeçou, porque um dia você fez isso, porque um dia você fez aquilo. Ei, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Chega de viver essa vida sendo acusado por seus pensamentos. Chega de permitir a opressão, a culpa destruindo você. Deus tem uma vida nova para você. Uma vida nova onde os seus pecados não são apenas perdoados, mas esquecidos e apagados. Porque nós, seres humanos, a gente diz, eu perdoo, mas não esqueço. Mas Deus está dizendo, eu não me lembrarei mais, eu vou esquecer. Aleluia! Ele não dá apenas o perdão, ele perdoa, ele esquece e ele apaga. Aleluia! Nós temos muito que aprender com Deus, né? Porque ele é perfeito e ele está dizendo, eu vou me esquecer do seu erro. Ele é perfeito, ele está dizendo, eu vou apagar o seu erro. Ele é perfeito, ele está dizendo, eu vou perdoar o seu erro. Mas muitas vezes, muitos de nós aqui, sendo imperfeitos, não somos capazes de fazer aquilo que aquele que é perfeito faz. Eu posso até perdoar, mas não esqueço. Perdão não, porque isso não se faz.
E as coisas que tu já fez contra os outros? Tu não lembra, não? Raça abençoada. Aleluia. Eu tô mais crente que João Batista, porque o João Batista chamava de raça de víboras. Mas como eu sou mais delicada, porque dá para notar que eu sou uma mulher delicada, né, gente? Uma coisa visível, calma, meiga, delicada, é a minha personalidade. Então eu vou dizer, raça de crente abençoada. Aleluia. Deus tem uma nova história, porque Ele está perdoando o teu pecado, Ele está esquecendo o teu pecado e Ele está apagando o seu pecado. Aleluia! Mas Gisele, então como é que eu faço para viver essa realidade na minha vida? Porque eu vivo perturbada, porque eu erro, eu peco e aquilo me perturba. Eu não quero nem vir mais na igreja, eu não quero nem vir mais no culto, porque eu fico olhando e falando, Deus, mas poxa, eu errei, eu pequei, eu não sou digna. Porque o que eu fiz gerou isso, gerou aquilo. Meu Deus, não, eu não posso. Está diante do Senhor. Como é que eu faço para me ver livre do pecado? Como é que eu faço para me ver livre desse peso? Como é que eu faço para que o Senhor perdoe, esqueça e apague as minhas falhas? Alguém quer saber, não? 3 pessoas, o resto pode ir embora, que agora a pregação vai ser sobre isso. Alguém quer saber, não? Amém. E no verso 19 ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. Ele dá a receita. O primeiro passo é arrependei-vos. Você quer que o Senhor apague os seus pecados? Eu quero. Primeiro passo, se arrependa. É necessário que você se arrependa. Se você quer receber o perdão de Deus e viver essa vida abundante que Ele preparou para você, livre do peso do pecado, o primeiro passo é se... mas não, gente, pelo amor de Deus, eu estou te dando a notícia maravilhosa, velho. Aí eu pergunto, e você me responde assim, eu fico magoada, hein? Pelo amor de Deus. Não faz eu pecar, não. E Deus perdoa, mas tem limite também, né? Quero viver a vida que o Senhor tem para mim. O que é preciso? Se arrependa-se. Aqui no Brasil, a nossa língua portuguesa, a gente confunde um pouco arrependimento com remorso. O remorso é um sentimento de aflição, de tristeza, causado pela prática de alguma coisa, de algum ato reprovável. E geralmente, na grande maioria dos casos, a pessoa que sente remorso, ela sente remorso após ser descoberta, após ter sido reprovada por alguém. Mas o arrependimento, no sentido bíblico da palavra, não tem nada a ver com sentimento. Porque a gente às vezes quer chorar, quer sentir, eu estou arrependido. É por isso que muitas vezes você vê um monte de gente chorando, arrependido, no outro dia faz a mesma coisa. Porque não é um arrependimento, é um remorso, é sentimento. Arrependimento não é sentimento. Arrependimento tem a ver com entendimento. Diga comigo, arrependimento não é sentimento. Arrependimento é entendimento. O livro de Atos foi escrito originalmente em grego. E a palavra que para nós é traduzida como arrependimento é metanoia. Então, no grego, quando era escrito a palavra, eles queriam escrever arrependimento, a palavra escrita era metanoia. E qual que é o significado de metanoia? Metanoia significa a ação. Diga a ação. Não é sentimento, é uma ação. De mudar de ideia ou pensamento.
Ou seja, você vai deixar de seguir ou acreditar em determinadas coisas para vivenciar um novo modo de enxergar a vida. Metanoia, arrependimento, mudança de pensamento. Quando Pedro diz, arrependam-se, ele está dizendo, mude a forma de vocês pensarem. Primeiro passo para que eu tenha os meus pecados apagados é arrependa-se. Como é que eu me arrependo? Quando eu mudo a minha forma de... O arrependimento é o precursor de Cristo. Antes de Jesus se manifestar, João Batista vinha antes, à frente de Jesus, dizendo, arrependam-se. Jesus é a salvação. Não tem jeito de receber Jesus. Não tem jeito de receber salvação sem antes receber o arrependimento. Sem antes mudar a sua forma de pensar. Eu quero receber a Cristo, eu quero receber o perdão dos pecados, eu quero que o Senhor esqueça e apague os meus pecados. Arrependa-se, mude a maneira de você pensar. Não tem como receber a Cristo pensando do mesmo jeito de antes. Ou seja, não tem como receber a Cristo sem arrependimento. Antes do arrependimento você pensava, o mundo é dos espertos. Antes do arrependimento você pensava, diversão é fumar e beber. Antes do arrependimento você pensava, faço tudo que eu quero. Antes do arrependimento você pensava, muito mais importante é ser feliz, ainda que para isso eu tenha que ter um vício, um parceiro sexual por noite. Antes do arrependimento você pensava, se eu achar uma carteira é minha, porque achado não é? É roubado sim. Antes do arrependimento você pensava, pornografia não tem problema, não faz mal a ninguém. Antes do arrependimento, antes de mudar a forma de pensar, você pensava assim, fofoquinha, negocinho bom, né? Aí para passar a tarde assistindo aquele fofocalizando, tem ainda aquilo? Tem, você sabe, né? Orar ninguém quer. Ô, luta! Mas antes do arrependimento você pensava que fofoca era bom. Só serve para destruir a vida das pessoas. Ah, mas eu não faço fofoca. Mas se você ouve, você está participando. Mas depois do arrependimento, depois da metanoia, depois da mudança na forma de pensar, você enxerga tudo por outro ângulo. Depois do arrependimento, você entende que seu corpo é templo do Espírito Santo. Depois do arrependimento, você entende que pecado não é prazer, pecado é morte. Depois do arrependimento, você entende que vingança e rancor destrói, não conforta. Depois do arrependimento, você entende que prazer é fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Depois do arrependimento, a sua alegria vem do Senhor e não das circunstâncias. Pedro vem dizendo, olha, primeiro passo para que os seus pecados sejam apagados é arrependam-se. Mude a maneira de vocês pensarem. Mudem a forma de pensar. O cristão verdadeiro parece um alienígena na terra. Porque ele pensa diferente. Ele pensa de acordo com os pensamentos de Cristo. Ele tem a mente de Cristo. É por isso que quando alguém tem um arrependimento genuíno, ela já não consegue mais aceitar como certa algumas coisas que para o mundo é normal. Porque mudou o quê? A forma de pensar. Antes eu achava certo, hoje eu entendo que é errado. Antes eu achava que podia, hoje eu entendo que só me faz mal. Antes eu achava que ela era legal, hoje eu entendo que isso só me traz morte. Arrependei-vos. Você precisa se arrepender, mudar a sua forma de pensar, porque Deus quer se esquecer, apagar os seus pecados. Gisele, e como é que eu sei se eu me arrependi
ou não? É simples. É só você fazer uma análise rápida dentro de você mesmo e observar com quem você concorda na forma de pensar. Ai, porque eu sou crente, mas é o seguinte, eu não penso igual esses caras da cabeça tapada, não. É assim ou não é? Ai, porque eu sou crente, mas uma coisa assim, ó, homem, não quero. Mas Deus mandou casa. Não, mas não quero. Não, porque eu sou crente, mas é o seguinte, pisou no meu calo, então eu acho que ainda não houve arrependimento. Porque arrependimento muda a nossa forma de pensar. Primeiro passo, então, arrependam-se. Segundo passo, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Enquanto o arrependimento vem para mudar a nossa forma de pensar, a conversão vem para mudar a nossa forma de agir. Logo, arrependimento sem conversão não dá em nada, porque não adianta você pensar de um jeito novo e agir de um jeito velho. Muitos de nós aqui até estamos dispostos a dar o primeiro passo. Muitos de nós aqui estamos até dispostos a nos arrepender. Mudar a forma de pensar. Não, eu acho tudo lindo. Sabe quem aqui já encontrou uma pessoa que ela fala assim, não, eu acho que o certo é viver a maneira certa de cristão mesmo, uma vida santa, uma vida pura, sabe? Eu acho que é isso mesmo, é assim que tem que ser. Mas ela não vive. Ela tem arrependimento, ela só não tem conversão. Muitos de nós estamos assim, a gente até se arrepende, a gente já consegue identificar o certo e o errado de acordo com a palavra de Deus, mas a gente não está disposto a se converter. A gente não está disposto a mudar a nossa forma de agir. E o que significa se converter? Mudar de sentido. Você está andando nesta direção, e então você se converte e vai na direção oposta. Isso é conversão. Se você está dirigindo no trânsito e você vai mudar de direção, você está fazendo uma conversão. Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos. Muitos de vocês até se arrependeram, mas ainda não se converteram. Não pararam de andar na direção que andavam antes. Eu entendo que aquele é o melhor caminho, mas eu não vou andar naquele caminho. Eu entendo que o certo é aquele caminho, mas eu não vou pelo caminho certo. Eu entendo que a vontade de Deus está para lá, mas eu continuo indo para o outro lado. Arrependei-vos e convertei-vos. O arrependimento muda a forma de pensar. A conversão muda a forma de agir. Jesus se sacrificou por nós. E nós prontamente aceitamos o sacrifício. O pecado gera uma dívida no céu. Toda vez que nós pecamos, nós geramos uma dívida no céu. Antigamente essa dívida era paga com sacrifício. O homem pecava, pegava um animal puro, cortava o sangue dele, levava lá dentro do templo e oferecia como sacrifício. E então ele era perdoado. E nós pecamos. Pecamos ou não pecamos? E aí Jesus veio e falou assim: Pai, eles pecaram, eles têm uma dívida muito alta aqui no céu, mas eu vou pagar a dívida. Eu vou pagar a dívida deles, Pai. Jesus foi lá e pagou a nossa dívida. E obviamente a gente aceita, menino, pelo amor de Deus. Se eu tenho uma dívida, a pessoa chega para mim e fala: posso pagar sua dívida? Eu falo: agora! Pelo amor de Deus, eu quero que eu possa. É tudo. Posso pagar até que eu vou fazer no futuro já, não? Você já paga já para mim? Sim ou não?
A gente recebe de bom grado o pagamento da dívida que Jesus fez. Só tem um detalhe. Quando Jesus pagou a nossa dívida, havia um propósito. Quando Cristo tomou o meu e o seu lugar, existia um propósito. E o propósito era que nós ocupássemos o lugar dele. Ele morreu a nossa morte para que a gente vivesse a vida. A gente gosta que ele que ele morreu a nossa morte. Porque ele pagou a nossa dívida, porque era para quem morrer, eu e você. Mas ele morreu no nosso lugar, ele pagou a nossa dívida, legal, a gente gosta, a gente aceita, a gente acha maravilhoso. Só que tem uma outra parte da história. Ele morreu a nossa morte para que a gente vivesse a vida. Aí eu te pergunto, crente, como você acha que é a vida de Cristo? Será que na vida de Cristo tem mentira? Será que na vida de Cristo tem malícia? Será que na vida de Cristo tem desonestidade? Será que na vida de Cristo tem prostituição? Será que na vida de Cristo tem maldade? Será que na vida de Cristo tem fofoca? É engraçado que o não começou assim, não. Porque a gente aceita o sacrifício. A gente aceita que ele pagou a nossa dívida. A questão é para você viver a vida dele. Ele pagou a sua dívida para você viver a vida dele. A vida de Cristo é santa. E é por isso que nós temos que ter uma vida santa. É impossível, não é não. Ele disse, sedes santos, porque eu sou santo. Mas para isso é necessário que a gente se converta. Ele se tornou pecado para que nós nos tornássemos santos. Mas nós queremos o sacrifício dele, mas não queremos ser quem ele era. Nós queremos o sacrifício dele, mas desprezamos a vida que ele quer que a gente viva. Convertei-vos, comece a viver a vida de Cristo. Eu gosto de dizer que muitos confundem conversão com comparação. Aí eu me converti. Não. Tem gente que não se converteu. Tem gente que só parou. Porque lembra que eu falei sobre conversão? É você estar indo em uma direção e começar a ir para outra. Tem gente não, estou andando aqui, ó, inferno, pecado, tal. Aí ela para. Ela não começa a andar na direção oposta. Aí ela confunde conversão com comparação. Porque se converter não é simplesmente parar de fazer o que é errado. Se converter é deixar de fazer o que é errado e passar a fazer o que é. Não basta não mentir, você precisa dizer a verdade. Não basta parar de caminhar na direção errada, você precisa começar a caminhar na direção. Porque se eu parar de caminhar na direção errada e ficar parado, eu não me converti. E quando a gente para, existe um perigo muito grande, que é o que acontece muito. Quantas pessoas você já viu chorar na presença do Senhor, se arrepender, entender que não era aquela vida que Deus tinha para ela e tal, mas ao invés de ela se converter, mudar o jeito de agir, ela só para. Sabe qual é o perigo de parar? Porque em uma estrada, nós temos duas direções. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ou você vai para Cristo, ou você vai para Satanás. Não tem outra. E eu não vim aqui aliviar para você. Se você estava andando na direção do inferno, isso significa que você estava mais perto de onde? Oi? E se eu parar aqui? Eu vou estar mais perto da onde, gente? Do inferno. É por isso que tantas pessoas até se arrependem, param. Mas eu estou mais perto do inferno do que do céu. E se eu estou mais perto do inferno do que do céu, eu começo a ver mais coisas do inferno do que do céu.
eu começo a ver mais, eu estou mais próximo das obras do inimigo do que das obras do reino de Deus. Porque eu não estou caminhando em direção ao sol, eu só parei. Mas Deus está te chamando, ei, convertei-vos. O perigo de parar é que você fica muito próximo do ponto de voltar ao erro. Mas quanto mais você vive uma vida convertido, caminhando na direção do Senhor, mais longe do pecado, mais longe da queda, mais longe de se desviar, mais longe de se afastar, mais longe de errar você fica. Menor é a probabilidade de voltar à vida de antes. No livro de Salmos, capítulo 1, livro não, né? Mas enfim. Vamos discutir isso aqui agora. Em Salmos capítulo 1, tem um versículo que nós gostamos muito. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, e qual dá o seu fruto no tempo certo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Deus está dizendo, ei, vocês serão como árvore, mas uma árvore plantada junto ao ribeiro, uma árvore que dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão, não murcharão, você não vai ficar triste, ansioso, chateado, você não vai ficar desanimado, e tudo que você fizer prosperará. É isso que Deus tem para nós. Só que antes do versículo 3, tem o 1 e o 2. E o 1 e o 2 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. A gente quer ser a árvore plantada junto do ribeiro, que tudo que a gente põe a mão prospera, mas a gente não quer deixar de se assentar na roda dos escarnecedores. A gente quer ser a árvore plantada que dá o fruto no tempo certo, que prospera em tudo que faz, mas a gente não quer deixar o conselho dos ímpios. O Senhor te chama hoje, ei, convertei-vos. Convertei-vos. Está na hora de você subir de nível, experimentar tudo que Deus tem para a sua vida. Mas para isso vai ser necessário que você se converta e viva uma vida de acordo com a vontade de Deus. E pode ser que entre nós já tenha alguém se gabando e pensando no seu coração: eu sou convertido há muito tempo. Nasci no Evangelho. Não, já sou da igreja há 20 anos. Quantos anos sou da igreja? Eu aceitei Jesus, meu Deus. 24 anos já. Já tem gente fazendo a conta para descobrir minha idade. Eu vou poupar o seu trabalho e vou te falar que é 38, com corpinho, deixa para lá. Então, tem gente aí que está pensando, não, estou tranquilo, estou convertidão mesmo. Estou resolvido, comigo tá suave. Eu já tenho, muitos anos que eu me converti. Sempre que a gente pensa em conversão, a gente pensa em quem está onde? Lá fora. Sim ou não? Não, fulano tem que se converter. Será que não é você que tem que se converter para o fulano se converter depois? Eita, essa doeu, eu sei. Deixa para lá. A gente sempre pensa que conversão é algo para alguém de fora. É uma palavra para alguém que não conhece a Cristo. Mas, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: você conhece de cor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu gosto desse versículo,
Porque esse versículo era para o povo eleito, era para o povo de Israel, era para o povo de Deus. Ele está começando dizendo, se o meu povo é o povo que Deus conhece, é o povo que conhece a Deus, conhece a lei de Deus, conhece o mandamento, conhece tudo, já tem experiência com Deus, já viu Deus, mas não se converteu. Ele diz, ei, vocês querem viver um milagre? Vocês querem que eu ouça vocês dos céus? Você quer que eu perdoe os seus pecados? Você quer que eu sare a sua terra? Vocês precisam se converter. Precisam andar na direção contrária à que vocês estão andando. Vocês precisam mudar o seu jeito de agir. Porque talvez muitos aqui já se arrependeram, já mudaram a forma de pensar, já enxergam que a vida que vocês tinham ou que têm não é a correta. Mas só o arrependimento não basta, você precisa se converter. Porque arrependimento muda a nossa forma de pensar, mas a conversão muda a nossa forma de agir. E é por isso que Deus chega para o povo dele e fala, ei, vocês são meu povo, raça eleita, escolhida. Filhos de Abraão, ao qual abençoei, fiz aliança. Eu quero abençoar vocês, mas vocês precisam se converter. E eu gosto que ele diz, se converter dos seus maus caminhos. Tudo a ver, porque conversão é você estar andando em um caminho e retornar na direção contrária. Então o fato de você frequentar uma igreja há 100 anos não quer dizer nada, porque Deus disse ao povo de Israel, vocês são o meu povo, ao qual eu tenho aliança, mas vocês ainda não se converteram. Ai, Gisele, mas isso foi lá no Velho Testamento, no Novo Testamento não tem nada disso, não tem nada desse negócio. Lucas capítulo 22, versículo 31, diz assim, Jesus disse também o Senhor, Simão, Simão, Pedro, né? Eis que Satanás veio vos pedir para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Opa, não, peraí, nós estamos falando de quem? Do Pedro? Jesus olhou para o Pedro e falou, Pedro, o negócio é o seguinte, Satanás veio ter uma conversa comigo e ele falou o seguinte, ele quer cirandar você, ou seja, ele quer dar uma tentada, ele quer provar você. Sabe o que eu fiz, Pedro? Orei, roguei para que não te desfaleça a tua fé. E quando você se converter, não, mas peraí, gente. Não, tem alguma coisa errada. Quando Jesus diz isso, o Pedro já tinha andado sobre as águas. O Pedro já tinha andado sobre as águas e ainda não era convertido. Tanto que não era convertido que nos próximos versículos você vai ver Pedro arrancando a espada e cortando a orelha do soldado. Sabe o que isso nos ensina? O fato de você ter fé não significa que você se converteu. Porque Pedro andou sobre as águas porque ele teve fé e ousadia, mas ele ainda não era convertido. Ele ainda não havia mudado o seu jeito de agir. Tanto que ele arranca a espada e corta a orelha do soldado logo depois de que Jesus diz isso. Jesus está dizendo, Pedro, você é meu chamado, você é meu discípulo, você é uma bênção, você tem fé, você foi preparado, mas você ainda não se converteu, você ainda não mudou o seu jeito de agir. Ei, meu filho, Deus está te chamando hoje. Se converta, mude a sua maneira de agir. Comece a andar na direção certa. Foi o que ele disse para Maria Madalena no Evangelho de João, capítulo 8. Já está acabando, tá, gente? Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Para ou continua? Amém. 3 pessoas, mas a gente vai continuar assim mesmo. João, capítulo 8, versículo 10 e 11. Você conhece a história. Os fariseus chegam com aquela mulher arrastando e falam, aí Jesus, essa pecadora, pega no ato de adultério. A lei de Moisés manda apedrejar.
E o Senhor vai falar o quê? Jesus diz, tranquilo, bora apedrejar. Só tem um detalhe. Só pode apedrejar aquele que não tiver. Jesus abaixa, começa a escrever. E aí ele diz assim, endireitando-se Jesus, ou seja, se levantando, e não vendo ninguém mais do que a mulher, não vendo ninguém mais a não ser a mulher, disse a mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, mas vai e não peques mais. Vai, mas mude o seu modo de viver. Vai, mas mude o seu modo de agir. Vai, mas não pratique mais o pecado. Vai, mas se converta, comece a andar na direção contrária. Tanto que ela se torna uma das maiores seguidoras de Jesus. Ela entendeu, vai, não peques mais, eu preciso me converter, eu preciso mudar de direção, eu preciso mudar o meu jeito de agir. Jesus está dizendo, ei, mude o seu jeito de agir, mude o seu caminho, se converta. Arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Para que os seus pecados sejam apagados. Aleluia! O Senhor está disposto a apagar todas as suas falhas. Você só precisa mudar a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Ninguém mais vai poder apontar o dedo para você e dizer, ei, você errou, a culpa disso é sua. Não, porque o Senhor me justificou. Não há mais culpa em mim. Eu não preciso mais carregar o peso do pecado. Aleluia! E aí ele continua. E assim, ou seja, depois de se arrepender, depois de se converter, e depois de ter os seus pecados apagados, venha tempos de refrigério pela presença do Senhor. Filho, é Atos 3, versículo 19. Deus está dizendo, ei, você está vivendo aflito, você está vivendo angustiado, você está vivendo uma situação que parece uma confusão, você não sabe nem como sair disso, presta atenção, tem um caminho. E talvez você está nessa situação justamente por conta de um pecado, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Deus está dizendo, eu quero me conectar com você de novo. Se arrependa, se converta, porque eu quero apagar os seus pecados. E quando os seus pecados forem apagados, a gente vai poder ter comunhão. E quando a gente tiver comunhão, a minha presença em você vai trazer refrigério. Essa angústia, essa preocupação, esse desespero, ei, o Senhor quer trazer refrigério para você. O Senhor quer aliviar a sua alma, o Senhor quer aliviar o seu espírito, o Senhor quer tirar de você esse fardo, essa culpa, esse peso, esse pecado. Ele quer trazer refrigério. Deus está chamando você a viver uma nova vida. Viver a vida dele. Quando você tomar uma decisão, os seus pecados serão apagados. Mas algo você precisa saber. Ele diz, arrependei-vos, convertei-vos. É algo que só você pode fazer. E quando você mudar o seu jeito de pensar, quando você mudar o seu jeito de agir, o Senhor está prometendo
os seus pecados serão apagados e virão sobre a sua vida tempos de paz, tempos de descanso, tempo de harmonia, tempo de alegria, tempo de graça, tempo de refrigério. Se coloque de pé em nome de Jesus.